família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Saindo a nossa apresentação aí, vamos resumir aí os dias que ficaram pendentes aí para a gente concluir a nossa grade. Vamos voltar rapidinho. Vamos voltar lá atrás, lá na quarta-feira. A gente havia trabalhado na quarta numa grade de 6 jogos para poder fechar aí. A gente ficou com 4 greens e 2 reds pelo meio do caminho. O que ficou o jogo para se concluir aqui, que estava rolando ainda, a gente deixou para comentar, então era o último jogo, era o jogo do Flamengo contra o Botafogo. A gente havia trabalhado com o Flamengo na chance dupla. Então o bilhete aí havia batido, era o jogo que eu não havia comentado aí nos vídeos anteriores. Então a gente fechamos a quarta aí com 6 jogos, 4 greens e 2 reds. Vamos lá. Quinta-feira, vamos comentar o que a gente já tem de concreto nessa quinta-feira. Vamos lá, o primeiro jogo que a gente trabalhou aí, a gente trabalhou na verdade na quinta em 6 jogos, tá? Só para pontuar aí inteiro. Vamos lá, o bilhetinho do canal da quinta-feira. Bilhete, enfim, bateu, né? A gente conseguiu gravar um bilhetinho que tava numa sequência ruim pra gente aí, mas cravamos o bilhete do canal. A gente havia deixado aí o jogo do Al-Ahly contra o Osnabrück para sair mais de gol e meio na partida. O jogo do Fenerbahçe contra o Anderlecht para sair também mais de gol e meio na partida. E mais de um gol e meio também na partida no jogo do Twente contra o Bodo Glimt. Esse bilhete triplo com odd por base aí de 1,73, a gente conseguiu cravar esse bilhete. Então, vamos dar uma olhadinha em como foi rapidinho. Primeiro jogo aqui, a gente trabalhou na Arábia Saudita, no jogo do Al-Ahly contra o Osnabrück para sair mais de um gol e meio na partida, o bilhete bateu. Na Liga Europa, no jogo do Fenerbahçe contra o Anderlecht, trabalhamos para sair mais de um gol e meio na partida, o bilhete bateu. Liga da Conferência, no jogo do Molde contra o Sherlock Rovers, aqui foi o primeiro head, até então está sendo o primeiro e único head do dia, porque o São Paulo está vencendo a partida aí. Então aqui foi o head do dia até então, a gente trabalhou para sair mais de gol e meio, né? Dando sequência, voltando para a Liga Europa, no jogo do Twente contra o Bodo Glimt, trabalhou para sair mais de gol e meio na partida, o bilhete bateu. Liga Europa novamente, Liga Europa não, né? Perdão, Liga da Conferência. No jogo do Copenhague contra o Heidenheim, trabalhamos também para sair mais de gol e meio na partida, o bilhete bateu. E a gente está com um joguinho aqui, que no caso eu estou gravando na quinta-feira, né? Se aqui acontecer do São Paulo confirmar essa vitória, a gente vai ficar na quinta-feira com 6 jogos, com 5 greens e um red pelo meio do caminho. Caso o São Paulo aqui empate ou perca essa partida, a gente fica aí com 6 jogos, 4 greens e 2 reds, tá bom? Então vamos lá, vamos operar aí no nosso sabadão agora, a grade da sexta tá aqui, né? Espero que tenha sido uma sexta de vitórias aí pra gente. Então vamos lá, nosso fluxo de linha do tempo aí, vamos pular agora pro nosso sábado. Comentar com vocês aqui rapidinho. Não sei se vocês já repararam, mas essa semana foi uma semana que eu acho que trabalhei, acho que foi a maior grade desde que eu criei o canal, em apenas a maioria dos jogos trabalhando em questão de gols, ficando muito de fora do mercado de resultados. Nessa temporada, vou ser bem sincero, tá um pouquinho complicado de operar e a gente pegar assim um time e falar, pô, nesse aqui eu tenho uma confiança de operar. Lembra que eu sempre gosto de falar assim, eu tenho uma ferramenta de trabalho onde eu quero depositar 80% a 90% da minha confiança, do meu trabalho em cima de uma equipe. Real Madrid não tá dando para confiar fora de casa e às vezes nem dentro de casa, tá? Às vezes tá dando alguns moles. Manchester City, então, nem se fala. Barcelona, pô, às vezes pega uma sequência boa e começa a engatar ali uma derrota ou outra. Uma Melody essa semana deu um headzinho pra gente fora de casa. Tudo bem que tem dentro de casa a massa, mas fora de casa aí tomou um head. Então, alguns jogos aí eu tô preferindo, vamos falar assim, eu prefiro operar em mercado de questão de gols, mais, menos gols, ou operar com uma chance dupla do que tentar pegar uma vitória ali. Tá oscilando bastante a temporada aí. Quem tá operando junto comigo aí tem reparado isso aí. Então a gente tá tentando me esquivar dessas situações aí pra gente não tomar head, operar ali naquilo que a gente vai ter uma certeza maior de acontecer, porque a gente tá lidando com dinheiro, né? Querendo ou não, aqui é o nosso rendimento, é o nosso suor que tá em jogo aqui. Então a gente tem que operar certinho para evitar o máximo possível aí de ter erro. Então vamos lá, vamos trabalhar na nossa grade do sábado aí. O primeiro jogo que eu separei é lá na Premier League, lá na Inglaterra, no horário de 9h30 da manhã. A gente tem o jogo aí do Leicester enfrentando o Arsenal. Momento, a equipe visitante é a segunda colocada, a equipe da casa no momento é a 18ª, a primeira dentro da zona do rebaixamento. Momento do Leicester, nos últimos 5, a equipe vem de apenas uma vitória e 4 derrotas. O Arsenal nos últimos 5 vem de 4 vitórias e 1 derrota. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um histórico de 5 vitórias a favor do Arsenal. É o que eu venho buscar aqui. O Arsenal não jogou no meio da semana aí, né? Porque já estava classificado direto aí para as fases de oitava de final aí da Liga dos Campeões. Então, conseguiu poupar aí, né? Teve até jogos de Copa aí, mas deu para poupar a equipe.
Então, enfrentando aí o Leicester aí também, mesma coisa, né? Ficou uma semana aí ocioso. Então, o que que eu venho buscar aqui para essa partida? Eu venho comprar essa vitória do Arsenal. Mesmo jogando fora de casa, se quiser fazer uma frentezinha aí para cima do Liverpool, que até empatou o último jogo, né, contra o Arsenal em 2 a contra o Arsenal, não, perdão, contra o Everton em 2-2, aqui não tem jeito, tem que vir buscar essa vitória para tentar começar a se aproximar do Liverpool aí, não pode perder pontos. Então, aqui eu tô a favor do Arsenal, buscando essa vitória, 1,31 é bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá. Tem 2 joguinhos na Alemanha, no horário de 11h30 da manhã. O primeiro jogo é o jogo do Bochum enfrentando o Borussia Dortmund. O Borussia, que no meio da semana, meteu um 3-0 lá na casa do Sporting, lá em Portugal, né? Vai fazer o segundo jogo agora, no meio da semana novamente, mas já tem um belo placar aí debaixo dos braços, né? O momento do Borussia, no momento é o 11º colocado. A equipe da casa, o Bochum, no momento é o lanterno, 18º. Momento do Bochum, nos últimos 5. A equipe vem de uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. O Borussia Dortmund, nos últimos 5, vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho e 3 vitórias do Borussia Dortmund. O que eu venho buscar nessa partida? Querendo ou não, o Borussia Dortmund está na 11ª colocação. Ele precisa pelo menos tentar vencer aí, para, querendo ou não perder aqui a diferença aí, até para o Freiburg, que é o 6º colocado, não abrir muita diferença aí. Tem que vencer. Está enfrentando o último colocado, mas para operar aqui, como está jogando fora de casa e pode ter uma certa relevância aqui por conta do jogo no meio de semana aí da Liga dos Campeões, eu vou buscar uma chance dupla a favor do Borussia Dortmund. Não vejo a equipe perdendo essa partida, no máximo empatando. Então, pagando por volta de 1,21, deixo como bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá, ainda na Alemanha, às 11h30, jogo do Stuttgart enfrentando o Wolfsburg. A equipe da casa é a 5ª colocada, a equipe visitante é a 9ª. O momento do Stuttgart, nos últimos 5, a equipe vem de 3 derrotas e 2 vitórias. O Wolfsburg, nos últimos 5, vem de 1 vitória, 1 derrota e 3 empates. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho oscilações. Eu tenho 1 empate pelo meio do caminho, 2 vitórias do Stuttgart e 2 do Wolfsburg. O que eu venho buscar aqui? Mercado de gols. Os últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 4. Últimos 5 jogos do Wolfsburg, mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos do Stuttgart, mais de gol e meio também em 4. Bilhetinho para essa partida, pagando por volta de 1,18. É para sair mais de gol e meio e bilhete para esse jogo. O nosso próximo jogo, vamos lá, para a Premier League na Inglaterra, voltando para a Premier League, né, meio-dia. Temos o jogo aí do Manchester City enfrentando o Newcastle. Se as duas equipes aí, respectivamente, 5ª e 6ª colocada. Momento do City, nos últimos 5, a equipe vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Newcastle, nos últimos 5, meio retrospecto, né? 2 derrotas e 3 vitórias. É a mesma coisa, meio retrospecto, isso aí. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 1 empate pelo meio do caminho, 1 vitória do Newcastle e 3 vitórias do Manchester City. O que eu venho atuar aqui? Estou fora do mercado de resultado nesse jogo. Considero um jogo aí meio suspeito. Prefiro comprar aqui situações de gols. Acredito que a gente tem uma tendência forte a sair. Últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 3. Últimos 5 jogos do Newcastle, mais de gol e meio em todos. E últimos 5 jogos do Manchester City, mais de gol e meio também em todos. Bilhetinho, então, para essa partida, pagando por volta de 1,15 é para sair mais de gol e meio e bilhete para esse jogo. Nosso próximo jogo, vamos lá agora, para a Espanha, La Liga, no horário de 12h15, temos a equipe do Osasuna enfrentando o Real Madrid. A equipe aí, a equipe visitante, Real Madrid, primeira colocada é o Osasuna, a equipe da casa é o 9º. Momento do Osasuna, nos últimos 5, a equipe vem de 1 derrota, 1 vitória e 3 empates. O Real Madrid, nos últimos 5, vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tenho um histórico de Real Madrid vencendo todos os 5 últimos jogos. O que eu venho buscar aqui? Não vou comprar essa vitória do Real Madrid. Querendo ou não, vai ter que jogar aí no meio da semana novamente o jogo de volta contra o City. Prefiro ficar com essa chance dupla, apesar de não ver o Real perdendo, acredito até que possa vir para vencer. Mas eu venho buscar a chance dupla a favor do Real, pagando por volta de 1,18, bilhetinho para esse jogo. Nosso próximo jogo, vamos lá. Aqui é uma recomendação, como eu ainda não tenho odd, eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira, provavelmente a odd vai estar esmagada para esse jogo. 1h da tarde, Liga da França. Temos o Lyon feminino enfrentando o Guingamp feminino. Momento aí, as meninas do Lyon, a primeira colocada da competição. A equipe visitante, no momento, é a Lanterna, o Guingamp. Momento do Lyon, nos últimos 5, as meninas vêm aí de 1 empate, 4 vitórias. A equipe do Guingamp, nos últimos 5, vem aí nos últimos 5 jogos, 5 red, né? 5 derrotas para as meninas aí.
No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho aí um empate pelo meio do caminho e 4 vitórias das meninas do Lyon feminino. Aqui é sem mais. Marca o joguinho aí, lembra que vai ter o jogo do Lyon feminino aí. Pô, o jogo começa 1 hora, viu que deu 2 horas. Vai que a equipe tá perdendo, mas tá em cima. Ou pra cá tá 0 a 0, vem buscar algo no segundo tempo a favor do Lyon. Aqui é sem mais. É Lyon para vencer a partida, apesar de eu não ter precificação aqui, porque eu tô gravando com uns 3 dias de antecedência, né? Mas vai ser aqui sem mais. O Lyon feminino para vencer. Vamos lá para o nosso próximo jogo, voltando aí para a Bundesliga na Alemanha, 2h30 da tarde. Temos um clássico aqui, né? O jogo do Bayer Leverkusen enfrentando o Bayern de Munique. As duas equipes aqui, primeira e segunda colocada, respectivamente, vai ser um jogão, hein? Momento do Leverkusen, nos últimos 5, a equipe vem de 3 empates e 2 vitórias. O Bayern de Munique, nos últimos 5, vem de 5 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, olha só o histórico. Eu tenho 3 vitórias para o Bayer Leverkusen e 2 empates pelo meio do caminho. Bruno, o que a gente vai operar nesse jogo? Mercado de gols. Últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em 4. Últimos 5 jogos do Bayern de Munique, eu tive mais de 1,5 em todos. E nos últimos 5 jogos do Bayer Leverkusen, mais de 1,5 em 4. Bilhetinho para essa partida, pagando aí por volta de 1,22 é para sair mais de 1,5 na partida, bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá. Arábia Saudita, às 2h30 da tarde, temos o jogo aí do Al-Wehda enfrentando o Al-Ittihad. A equipe visitante, a primeira colocada da competição. A equipe da casa, no momento, é penúltima colocada. Momento aí do Al-Wehda. Nos últimos 5, a equipe vem de 1 empate e 4 derrotas. O Al-Ittihad, nos últimos 5, vem de 1 derrota e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um histórico de 5 vitórias do Al-Ittihad. É o que eu venho buscar aqui mais uma vez. A equipe que quer ser campeã não tem jeito, tem que ganhar dentro e fora de casa. Enfrentando uma equipe aí, mediana aí, né, na parte baixa da tabela, na zona da rebaixamento. Sem mais aqui, vem buscar a vitória do Ittihad. 1,33 é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá, o nosso penúltimo jogo do dia, Liga de Portugal, 5h30 da tarde. Temos o jogo aí do Sporting enfrentando o Arouca. Sport, que no momento é o primeiro colocado da competição, o Arouca aí no momento é o 12º. Momento do Sport, que nos últimos 5, a equipe vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e o Arouca nos últimos 5 vem de 2 empates e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 1 empate pelo meio do caminho e 4 vitórias do Sporting. O que eu venho aqui buscar de bilhetinho para esse jogo? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha até para não me perder. Eu venho comprar essa vitória aqui do Sporting. Eu acredito aí que mesmo a equipe, ela perdeu o primeiro jogo da Champions League dentro de casa. Eu acho muito difícil, vou ser bem sincero, como visão aqui, analista para futebol e também se eu fosse torcedor. Acho muito difícil do Sporting reverter esse jogo aí lá na Alemanha. Não venceu dentro de casa, vai vencer fora de casa, fazer 4 gols ou então 3 para tentar forçar alguma situação, né, fora dos 90 minutos, acho muito difícil. Ao meu ver aqui, se eu fosse interno aí no esporte, eu ia defender aqui minha primeira colocação, que vale muito também, vale título e vale vaga direta na Liga dos Campeões. Né? Então aqui é sem mais, eu vou deixar o Sporting para vencer a partida e o bilhete para esse jogo. Para a gente encerrar o dia, vamos lá para o Estadual Carioca, 9h45 da noite, temos o jogo aí do Flamengo enfrentando o Vasco. Para quem sabe aí, eu sou vascaíno, né? Mas aqui eu sempre falo, imparcialidade total, quando eu tô falando aqui de, querendo ou não, o dinheiro é o dinheiro de vocês e o meu dinheiro também que tá envolvido. Então a gente tem que ser imparcial, separar o coração da razão, né? Primeiro colocado é a equipe do Flamengo, terceiro aí é o Vasco. Momento do Flamengo, nos últimos 5, a equipe vem de 1 empate, 4 vitórias. O Vasco, nos últimos 5, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 3 vitórias do Flamengo e 2 empates pelo meio do caminho. Bruno, quem que a gente vai buscar nesse jogo? Eu venho comprar algo a favor do Flamengo. Venho buscar uma chance dupla a favor da equipe que eu considero melhor tecnicamente. Então, sem mais, pagando por volta de 1,13, tá esmagado? Tá, mas sempre que eu recomendo. Por ser um clássico, pode ser que o Vasco venha com tudo também para tentar mostrar resultado. Vai que o Flamengo faz um golzinho, ou então leva um e vai ter que correr atrás, fica aquele jogo ali equilibrado. É clássico. Lembra do jogo no meio da semana aí, do Everton contra o Liverpool, que eu comentei sobre isso? Aqui é o mesmo padrão que eu vou utilizar do jogo do Everton contra o Liverpool lá. Apesar de eu entender aqui que o Vasco é uma equipe mais inferior com relação nível técnico de jogadores do Flamengo, mas pode vir com aquele gás a mais, é um clássico, vir para tentar vencer. Vai que tanto lá e cá o jogo acaba ficando empatado. Então eu venho pegar uma chance dupla a favor do que eu considero a melhor equipe aí, falando nível técnico.
Então, minha família, tá separada a nossa grade aí para o nosso sabadão. Se Deus quiser, vai ser um sábado de vitória em nossas vidas, não só nossas apostas. Bilhete do canal aí pra gente encerrar. Eu tô deixando uma tripla. Tô deixando o Borussia Dortmund na chance dupla. Tô deixando o Real Madrid também na chance dupla. E tô deixando o Sporting pra vencer a sua partida. Esse bilhete triplo deu uma odd aí por base de 1,83. É o bilhete do canal para esse sábado. Hoje ainda à noite, eu venho dizer aí como é que foi essa grade e os jogos que ficou pendente aí da semana e passar os jogos para domingo. Mais uma vez, eu quero agradecer a audiência de cada um de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.